Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sexto ano. Na aula de hoje, revisando a parte. Abra aí o caderno, por favor, a aula passada. Ó, na aula da semana passada, a gente estudou as funções de cada órgão do sistema endócrino, certo? Outra baixada. Ó, a gente viu o suprarrenal que fica acima dos rins e serve para quê? Para liberar a adrenalina do corpo em situações de estresse, certo? Depois nós vimos quais outras glândulas aí, quem lembra? Pâncreas. O pâncreas, ele joga, parabéns, Luan, ele joga uma parte das substâncias no intestino, certo? Para ajudar na digestão, e uma parte de substâncias no sangue, certo? Dois hormônios o pâncreas libera. Quem lembra quais são? Insulina e glucagon, certo? Insulina é o hormônio quando a gente come. E serve para que a insulina? Para dizer que o açúcar deve entrar no nosso corpo para a gente poder usar a energia desse açúcar, certo? E o glucagon, que é o hormônio oposto da insulina, ele funciona sinalizando que a gente está com fome. Então, quando você está com fome, você está com o glucagon lá em cima, certo? O quê? Está nessa forma do glucagon. Falamos também, ó, suprarrenais. Quem lembra outro? Alguém queira puxar? Certo? Suprarrenais. Quais outros órgãos a gente viu? O pâncreas, tireoide e paratireoide, glândula pineal. Qual a função da glândula pineal? É liberar o hormônio do sono. Você vai liberar a urina. Quando você está num ambiente escuro e confortável, você produz muita melatonina, o que ajuda no seu aprendizado, no seu desenvolvimento. Por isso que para crescer, para todo mundo crescer, vocês precisam dormir. Se você não dorme, você não cresce. Certo? Certo? Tireoide. Qual a principal função da tireoide? Quem lembra? Controlar o metabolismo. Certo? O que é o metabolismo? É como a gente gasta e produz energia. Esse jogo de gastar e produzir energia é chamado de metabolismo. A gente obtém energia da onde? Do alimento, certo? Da comida. O metabolismo vai ser o processo que eu vou pegar a comida, me alimentar, ela vai cair na minha barriguinha e aí o meu corpo vai absorver os nutrientes que aquele alimento possui. Certo?
Aí você excreta na forma de cocô ou xixi, certo? Coloca para fora. Essa energia a gente vai usar para respirar, estudar, correr e etc. Certo? Quem vai controlar a velocidade que isso acontece é a glândula que fica aqui, que eu mostrei ontem a vocês, que é chamada de tireoide. Certo? Atrás da tireoide existe a paratireoide. O que é a paratireoide? Fica atrás da tireoide, certo? Não, aqui na frente da traqueia. A traqueia vai para o pulmão. A paratireoide serve para absorver cálcio e fósforo do osso, certo? Como eu falei na aula passada, o fósforo que a gente usa para acender fogo não é fósforo propriamente dito. É fósforo, um fósforo mineral com várias outras substâncias, certo? Já o fósforo do nosso corpo é um fósforo de origem vegetal, certo? Então tem essa diferença aí grande. Falei sobre a hipófise, que é a glândula responsável pelo crescimento, e do hipotálamo, que é a glândula responsável por integrar o sistema nervoso e o sistema endócrino. O que o sistema nervoso e o sistema endócrino têm em comum? O que o sistema endócrino e o sistema nervoso têm em comum? Ambos participam do controle do nosso corpo. Só que no endócrino é bem devagar e no nervoso é bem rápido. Certo? Na aula de hoje nós vamos estudar as doenças relacionadas. O quê? Vamos estudar as doenças relacionadas Quais doenças nós vamos falar hoje? Anote aí, doenças do sistema ele está porque ele obedeceu, né? Se ele não tivesse obedecido, ele não ia estar Ó, pronto, acabou a conversa. Lucas e Luan, máscara. Ó, a gente tem um grupo de doenças que são causadas pelo sistema endócrino. Todas as doenças funcionam da mesma forma. Se eu tenho uma função, certo? Por exemplo, a função de Lucas é deixar Caio feliz, certo? Se Lucas feliz de brincar porque ele é seu amigo. Se ele falta, se ele falta, Caio vai ficar triste, porque é amigo dele. Certo? A mesma coisa no nosso corpo. Cada parte do corpo tem uma função. Algumas doenças são a falta dessa parte, a falta dessa função. Certo? Então a gente vai ter, por exemplo, as doenças relacionadas a crescimento. A pessoa leva uma martelada na cabeça e vai apaixonar. Mais tarde, o professor, o menino, vai ficar mais tarde. Todo dia ele crescia assim. Isso é muito. É verdade.
Quais são as doenças relacionadas a crescimento? Exatamente. Hormonismo. E gigantismo. Oh. Não, mas nanismo já era para ser anos. Para você ser exame, você tem que ter mais de um. Acho que o João tem mais de 15 ele vai crescer de outro tempo. É diferente uma pessoa ser pequena e a pessoa ser anão. Quando você é anão, toda a anatomia do seu corpo é diferente. Quando você tem nanismo, você é um anão, seu corpo todo é diferente. Você tem mais doenças que afetam o coração, você tem a mão diferente, seu corpo é todo diferente. Eu vou dar mais tempo. E qual glândula? Qual glândula? Qual glândula que é afetada? Qual glândula que é afetada? Para eu ter onanismo ou gigantismo? A hipófise, certo? Oh. Se for assim, professor, tem uma menina lá, 15 anos, não vai ficar obedecido. Quando eu tenho um problema na hipófise, certo? Eu vou ter problema no meu crescimento. Eu vou ter máscara. Hipófise. Se eu tiver um problema na hipófise, eu vou ter um problema no crescimento. Por quê? Porque a hipófise é responsável pelo crescimento do meu corpo. Certo? Logo, se minha hipófise falha, meu crescimento falha. E aí, o que é que pode acontecer se a hipófise falhar? Ou eu cresço bem pouco, aí você é uma pessoa não, ou eu cresço muito. Se eu crescer muito, desde criança, eu vou ter gigantismo. Se eu crescer muito só quando eu estou adulto, acromegalia. Se não vale a situação, não. Certo? Se eu tiver um problema na hipófise, eu vou ter um problema no crescimento. Eu posso crescer pouco, eu vou ter nanismo. Eu posso crescer muito desde criança, gigantismo. Se eu crescer muito, quando eu tiver adulto, é chamado de acromegalia. Certo? Sim, e quando a pessoa fica velha, não faz a pessoa quando está velha, a cartilagem vai se desgastando. E aí você diminui o tamanho geral do seu corpo. Certo? Diga. Quem me chamou? Não, mas aí ele está na faixa normal. Ele está na faixa normal também. Quando você diga um tempo, você cresce 2 metros e meio, 3 metros. Ó. E o segundo grupo de doenças são doenças que atacam a tireoide, certo? Você não sabe quanto ela é eu sei. Ó, a tireoide. Hipófise. A tireoide, ela pode funcionar de duas formas, certo? Não, é tipo isso, Júlio. Ou ela trabalha muito, ou ela trabalha pouco.
certo? Quando ela trabalha muito, a gente tem o hipertireoidismo. Calma. Diga. Essa cadeira. Ó, o que é o hipertireoidismo? Eu falei para vocês que a tireoide, ela controla o metabolismo, certo? Nosso metabolismo, nosso jogo de ganhar e perder energia, tem que estar no equilíbrio. Quando eu tenho muito gasto de energia, meu corpo está gastando energia o tempo todo, eu vou ter um hipertireoidismo. O que é que o hipertireoidismo vai afetar? Ele vai fazer com que as pessoas tenham muita dificuldade para dormir, certo? São aquelas pessoas que comem muito e não engordam nada, certo? Pessoas conhecidas como socorro, como caga, já escutaram? Porque você vai ter um metabolismo muito rápido, você vai se alimentar, seu corpo vai pegar os nutrientes e vai gastar. Certo? Quem tem essa doença tem hipertireoidismo. E o contrário de hipertireoidismo é hipotireoidismo. Não. Hiper é quando a tireoide está trabalhando muito. E hipo é quando a tireoide está trabalhando bem pouco. Certo? Hipertireoidismo. A tireoide está trabalhando muito. E hipo ela está trabalhando bem pouco. Quais as implicações do hipotireoidismo? Você tem sono o tempo todo. Você vai viver com sono se você tiver hipotireoidismo. Certo? Você vai ter problemas de alimentação porque você vai comer pouco. E mesmo assim vai ter uma massa corporal muito grande. Certo? E você vai viver sempre cansado. Aqui, se tiver hipotireoidismo. Certo? E por último, a gente vai ter. De quê? Aqui são as doenças do sistema endócrino. Eu não. Abre no contato. 3 e 5. E por último. O que, menino? Ó, a tua doença. A diabetes vai ser uma falha de qual órgão? Pâncreas no órgão. Parabéns. Ó, se o pâncreas tiver um problema, eu vou ter a diabetes, certo? A diabetes é dividida em 2 tipos. Diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 1 é a diabetes que você nasce com ela. Certo? E a 2 é um fator genético. A tipo 1 é você nasce com diabetes.
células responsáveis por produzir a insulina, certo? E a de tipo 2 é aqui. Você vai gerar com o tempo. Como é que eu pego diabetes? Por quê? O açúcar, ele estimula a produção de insulina, certo? A partir do momento em que eu tenho muita insulina no meu sangue, eu posso ter dois problemas, certo? O primeiro é, o meu corpo pode não reconhecer mais a insulina, porque eu tive muita insulina no meu corpo. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Vocês sabem que se você toma um remédio, muitas vezes o remédio vai fazer efeito. Certo? A mesma coisa funciona com a insulina. Se você come muito açúcar e no seu corpo tem muita insulina, com o tempo, certo? O seu corpo vai perdendo a eficiência de reconhecer a insulina. Qual a função da insulina? Absorver o açúcar do sangue, certo? Por quê? Eu absorvendo o açúcar do sangue, eu vou poder usar o açúcar lá nas minhas células para gerar energia para o corpo, certo? Se eu não tenho insulina, eu vou ter açúcar no meu sangue. E a partir do momento que eu tenho muito açúcar no meu sangue, você vai ter diabetes. E o que é que a açúcar faz no nosso corpo? Se entrar nas nossas células, ela destrói os nossos tecidos. Então é muito comum existirem pessoas com diabetes que perdem perna, braço, certo? Porque o açúcar acumula naquela região e atrapalha a circulação sanguínea. E aí você pode perder o membro por conta da diabetes. Você pode ficar cego por conta do diabetes. Se você der um corpo, você vai ter dificuldade de cicatrização. Ambas as diabetes eu vou ter isso. Tanto a diabetes tipo 1 quanto a diabetes tipo 2. Certo? Sendo que a diabetes tipo 1 sempre vai ser a mesma coisa. Eu não vou ter as células que produzem insulina. E aí eu tomo insulina de forma externa. Certo? Já a diabetes tipo 2 pode ser o seguinte. Meu corpo pode não reconhecer a insulina, é uma situação. Ou meu corpo pode parar de produzir a insulina, é outra situação. Ambas as situações acontecem quando eu como muito açúcar. Então, quando o papai, mamãe, avô e avó de vocês dizem para vocês não comerem muito doce, eles estão prevenindo vocês de ter diabetes. Certo? Não! Isso não! Não! Eles estão prevenindo vocês de ter diabetes. Certo? Alguma dúvida aqui? Não. Recapitulando tudo que a gente viu. Doenças do crescimento, nanismo, gigantismo e acromegalia vão ser afetadas na hipófise. Certo? Hipófise. Levanta a marcha 1. A tireoide pode ter dois problemas. Ou trabalhar muito ou trabalhar pouco. Quando ela trabalha muito, eu tenho hipertireoidismo. Eu vou ter dificuldade de engordar, de ganhar peso, vou ter problema no sono, vou ter muita energia o tempo todo, porque a tireoide aqui está trabalhando muito. Quando eu tenho hipotireoidismo, a minha tireoide está trabalhando bem pouco. E aí eu vou ter muito sono, facilidade de engordar, e etc. Certo? Se eu tiver algum problema no pâncreas, eu vou ter a diabetes. Se eu nasço com ela, eu tenho diabetes tipo 1. Se eu adquiro com o tempo, eu tenho diabetes tipo 2. Certo? Alguma dúvida sobre as doenças? Não. Eu já sei. Pronto, para quem está de forma remota, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.